Tá achando aí que o ciático inflamou e você tá um pouco perdido, não sabe por onde começar, para qual médico você deve ir? Será que procura um clínico geral? Será que vai no ortopedista? Será que vai no neuro? Será que ele precisa ser especialista em coluna? Será que precisa fazer raio-x? Precisa fazer ressonância, tomografia? Seu médico não pediu nada, você tá meio puto, revoltado, sem saber por que ele não te pediu nada? Eu sempre vejo os pacientes muito perdidos na hora de escolher o melhor profissional para acompanhar o caso deles ou para saber se precisa de mais de um profissional para acompanhar, e nessa busca o paciente acaba gastando muito tempo e muito dinheiro. Então eu fiz esse vídeo hoje para te contar o que você realmente precisa, quais são os caminhos que você pode trilhar de maneira mais rápida, mais econômica e sem dor, é claro, que é o principal aqui. Olá, eu sou a Lê Pellegrini, sou fisioterapeuta especialista em coluna e aqui nesse canal eu vou contar como que eu atendo meus pacientes de forma com que eles tenham resultados muito satisfatórios. A gente faz em média de 4 a 6 consultas e eles estão de alta. Então como que você consegue também esse resultado sem ter que ficar fazendo milhares de sessões de fisioterapia, fazendo milhares de procedimentos como infiltração, remédio e outras coisas e ainda assim continuar com dor? Então quando que a gente deve procurar no médico, afinal de contas, né? O médico ele deve ser procurado sempre que teve um histórico de trauma direto ali na região. Então se você caiu, se você bateu, levou alguma pancada, então sempre que tem algum histórico de trauma direto ali na região, é sim muito importante que você procure o médico para ele fazer uma avaliação mais detalhada, eventualmente até pedir algum exame para saber que tá tudo em ordem com essa parte mais interna ali da sua coluna. Ou então em casos onde o paciente está com uma dor muito insuportável e não consegue contornar isso de outra forma, em casos onde o paciente é muito comum, paciente que tem hernia de disco, por exemplo, vir com uma dor acompanhada de perda de urina, perda de fezes, falta de sensibilidade na perna ou muita dificuldade em andar, tá mancando muito, não tá sentindo a perna direito. Então pode ser realmente que você precise de um médico para acompanhar o seu caso. Mas antes de tudo, eu queria te dizer que poucos casos, né, apenas 5% dos casos de dores nas costas, eles são graves. Então apenas 5% são tumores, fraturas, infecções ou algumas coisas mais graves. A maioria dos casos de dor nas costas, apesar de ser uma dor muito limitante, elas não são graves. Então eu sei que às vezes o paciente fica achando que o caso dele é grave porque a dor é muito forte, mas a chance de você ter algo grave é pequena. E no caso de hernia de disco, por exemplo, só 2% dos casos de todas as dores da coluna são causadas por hernia de disco. Então realmente é uma incidência bem baixa. Aproveita e comenta aqui pra mim qual é a coisa que você tem mais dificuldade para fazer por conta dessa sua dor nas costas. O que é que você tem dificuldade para fazer? Sentar, levantar, virar na cama, pegar peso, pegar seu filho no colo? Me conta, eu quero saber. Eu sei que a dor é muito limitante, às vezes a gente tem essa tendência de pensar que porque ela é muito limitante, ela é muito grave, porque a gente realmente fica com muita dificuldade de fazer coisas simples do dia a dia, né? Então, às vezes, colocar uma meia, colocar um sapato já é um suplício para o paciente que tem dor nas costas. Eventualmente, também é muito comum acontecer dessa pessoa que sofre com dor nas costas não tem o acompanhamento da família, a família acha que é besteira, que você tá exagerando, eu sei, infelizmente isso acontece bastante, mas a boa notícia é que então esse tratamento ele pode ser feito na maioria das vezes de forma conservadora. De forma conservadora eu tô querendo dizer fisioterapia e medicamento. Profissionais como fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, eles são profissionais de primeiro contato. O que significa isso? Que você pode ir direto por esses profissionais, você não precisa passar pelo médico para ele dizer se você precisa ou não. Aí o profissional faz a avaliação e realmente te diz: sim, eu consigo resolver o seu caso, ou não, o seu caso não é para mim, ou sim, o seu caso é comigo, mas o médico. O bom é que você gasta menos tempo, menos dinheiro fazendo todo esse trâmite, você já vai no lugar mais assertivo, né, para fazer esse seu tipo de tratamento de dor nas costas, porque como raramente a dor nas costas é grave, o profissional, né, no caso o fisioterapeuta, ele tem autonomia para saber, mesmo sem exames de imagem, se a sua dor das costas é de uma hernia de disco ou se não é, se é alguma outra coisa, e aí ele vai te dizer o que provavelmente é. Uma coisa que faz o paciente geralmente precisar ir ao médico são coisas burocráticas, como por exemplo o plano de saúde para você pedir reembolso, por exemplo. Aí realmente vai precisar passar no médico, mas isso é burocracia do plano de saúde, isso não é uma obrigação legal, digamos assim.
sim. Aproveita e se inscreve aqui nesse canal, eu vou falar muito sobre dor nas costas, sobre coisas que podem facilitar o seu processo, como que você consegue realmente ficar sem dor nas costas, sem gastar milhares de sessões, de consultas, de fisioterapia, de tempo e dinheiro desperdiçado, e coisas que eu vejo muito na minha prática dos meus pacientes, que eles melhoram mais rápido, e coisas que eles fazem que realmente não ajudam em nada. Então tô aqui para te ajudar, para otimizar seu caminho. Então se inscreve aqui e fica por dentro de todos os vídeos do canal. Então veja, a maioria dos casos de dor nas costas, ele não é grave e ele pode ser resolvido direto com um fisioterapeuta. Ah, Alessandra, mas você fala isso porque você é fisioterapeuta. Sim, eu sou fisioterapeuta, mas realmente essa é a verdade. O fisioterapeuta, especialista em coluna, ele pode te ajudar a sair da crise de forma muito mais rápida. É bem importante a gente lembrar disso, que precisa ser um especialista. Dentro da fisioterapia, a gente também tem diversas especialidades. A gente pode ser especialista na área de UTI, a gente pode ser especialista na área de dermatofuncional, a gente pode ser especialista na área de idosos. Então não adianta também você estar tão preocupado em procurar um médico especialista em coluna e você procurar um fisioterapeuta generalista. Então fiquem atentos a isso. Às vezes a gente gasta muito mais tempo, dinheiro, energia tratando com uma pessoa que não sabe, não é porque o profissional é ruim, é porque ela não tem essa competência, porque ela não se especializou nessa área. Às vezes esse é um ótimo fisioterapeuta para outra coisa. Então, assim como na medicina, na fisioterapia nós também temos especialidades. Então, se você tiver mesmo com dor nas costas, né, se esse for o seu caso, procure também um fisioterapeuta especializado no que você vai se tratar. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino um exercício que eu uso muito na minha prática com meus pacientes para ajudar a destravar a coluna. Eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir, mas não sai desse vídeo ainda, que tem muita informação importante. Eu vou deixar esse link também na descrição para você assistir quando terminar esse. Muitas vezes o tratamento de dor nas costas do paciente, ele precisa ser multidisciplinar. Então, por exemplo, o paciente vai chegar com muita dor na fisioterapia e eu vou ter dificuldade de fazer alguns movimentos. Então, eu vou falar, olha, então realmente no seu caso, você pode passar com o médico para ele dar algum remédio. Mas isso vai acontecer quando, com as próprias técnicas da fisioterapia, esse paciente não conseguir responder bem. A fisioterapia, a gente tem técnicas tanto para aliviar a dor, que não deve ser o seu objetivo central, porque só alívio você pode tomar um remédio e ter um alívio da dor. A gente tem que pensar em restabelecer função. Então, quais são as coisas que você tem dificuldade para fazer? E a fisioterapia tem que te dar chance e oportunidade de fazer isso de forma sem dor, natural, né? Então isso é o mais importante da fisioterapia, não só apenas fazer você ficar com menos dor. Isso vai acontecer naturalmente, mas o mais importante é sempre foco na função. O que você quer fazer? Se você hoje tivesse sem dor nas costas, quais seriam as coisas que você ia fazer agora mesmo? Então esse tem que ser o foco da fisioterapia também, e não só ficar enxugando gelo. Por isso que eu falei que é muito importante a gente procurar uma pessoa que seja especialista realmente no assunto. Então, assim como a gente pode encaminhar o paciente também para o médico, a gente pode depois no final do tratamento indicar para um personal trainer. Muitos casos o paciente vai precisar também de algum tipo de acompanhamento psicológico, porque a dor já faz a pessoa ter muito medo. Tem pacientes que não saem de casa de tanto medo que tem dor nas costas. Então, são muitas áreas que a gente pode ajudar esse paciente encaminhando ele para outros lugares. Não quer dizer que vai acontecer com você, só tô falando que às vezes é muito mais amplo do que a gente pensa. Pensando agora, falando sobre o médico, eu vejo muito os pacientes dizerem que ficam chateados quando o médico não pede algum exame e eles queriam muito saber, ou depois de quanto tempo precisa saber. O mais indicado é, quando o paciente tem algum tipo de trauma, aí o médico realmente vai precisar pedir um raio-x, que a gente vai ver se teve alguma fratura, o que aconteceu. Ou se o paciente tem algum tipo de história de uma dor, digamos assim, estranha, por exemplo, só dói à noite, ou algum tipo de coisa assim, ou aqueles sinais que eu falei no começo. Então tem perda de urina, o paciente tem uma dor realmente muito intensa, 24 horas por dia, e 24 horas por dia é dor o dia inteiro, são picos de dor durante o dia. Isso somado a algumas outras coisas na história que o paciente vai contando, e a gente já pode pensar que o paciente está encaixado naqueles 5% que eu falei, fratura, tumor ou infecção. Se não é esse caso, o médico ele não tem razão, se ele não tem razão para desconfiar desse tipo de coisa, então às vezes o exame ele passa a ser desnecessário. Então a gente faz outras coisas, a gente tem como fazer exames no paciente, que a gente chama isso de exame físico, para saber se ele tem alguma outra coisa ou não. Então, através do exame físico, a gente consegue saber se o paciente tem ou não uma hérnia de disco, por exemplo, tá? Então, não se assuste se o médico não pediu. Ele achou
que você não estava entre aqueles 5% que tem alguma coisa grave na coluna. A gente tem condição de saber, tanto na fisioterapia, né, na avaliação do fisioterapeuta, como na avaliação do médico especialista em coluna, no ortopedista, ele tem como saber da onde está vindo aquela dor ali e te ajudar a te orientar melhor. Então não se assustem se isso acontecer com vocês. Então é isso, mas não saia aqui ainda do canal. Tem um outro vídeo aqui que eu falo sobre dor no ciático. Será que essa sua dor nas costas é do nervo ciático? Realmente, o nervo ciático ele é muito famoso e acaba às vezes levando culpa de coisas que nem são dele. Então assiste esse vídeo aqui para saber se realmente essa sua dor nas costas é de origem ou não de uma compressão do nervo ciático.